Olá, caríssimos e caríssimas, eu sou o professor Daniel Ramos e já estamos na lição 6. A teologia de Elifaz, só os pecadores sofrem. Essa lição do quarto trimestre, lição 6, está baseada em Jó 4, verso 1 ao 8, e Jó 15, verso 1 ao 4, e Jó 22, verso 1 ao 5. Nessa lição de hoje, iremos estudar a teologia de Elifaz, um temanita. Veremos também os debates teológicos travados entre Jó e os seus amigos. Analisaremos os principais argumentos de Elifaz que sustentam uma teologia errônea, afirmando que o justo não pode sofrer. Imagina que absurdo. Por fim, veremos, segundo a palavra de Deus, os propósitos do sofrimento a qual o justo pode ser submetidos. Você que tem a sua revista de escola dominical, ou você que tem a sua Bíblia, faça a leitura primeiro dos textos sugeridos e aí nós vamos desenvolver nossa reflexão. Primeiro tópico da lição de hoje, informações sobre Elifaz. Vamos trabalhar quem é esse personagem que aparece agora no decorrer da história. Elifaz é um nome que em hebraico traz um forte emblema. Abre aspas. Deus, meu Deus, é forte. Fecha aspas. Infere-se daí tenha sido seus pais gente de reconhecida piedade. Além de sua amizade com Jó, a única coisa que ele faz, sabemos, é a sua procedência. Ele era originário de Temã, que, segundo se pode apurar, ficava no território que viria a ser ocupado pelos filhos de Edom. Alguns comentaristas são de opinião de que esse diminuto reino não passava de um território localizado ao norte da Arábia. O fato de haver Elifaz discursado em primeiro lugar revela sua avançada idade e posição social. Talvez fosse até o regente de Temã. Mostra-nos isso também que Jó era um homem bem relacionado entre os seus amigos, reis e príncipes. Vamos para o segundo tópico da lição de hoje, onde nós vamos trabalhar o propriamente dito debate teológico no livro de Jó. Bom, os discursos dos três amigos de Jó contêm elementos de verdade, mas devem ser cuidadosamente interpretados no contexto. E essa palavra, irmãos, para se trabalhar teologia, para se trabalhar Bíblia, tem que ser cara ao nosso coração. Contexto. Todo texto deve estar inserido dentro do contexto. Do contrário disso, trata-se de pretexto. O problema dos amigos não se achava tanto no que sabiam, mas sim no que não sabia. O sublime propósito de Deus ao permitir que Satanás esbofeteasse a Jó. Além disso, o Senhor repreende a Elifaz e aos seus dois amigos porque não falaram de Deus aquilo que era reto. Confere lá, Jó 42:7. Esta é a razão pela qual devemos analisar os discursos dos dois amigos segundo o contexto geral das Escrituras Sagradas. Com relação ao livro de Jó, ele é marcado pelos diálogos. Todo mundo sabe disso. Dois deles entre Deus e Satanás, que é o Jó capítulo 1, versículo 6, até o 2º, versículo 13. E os mais dois entre Deus e Jó, capítulo 38, verso 1, e o capítulo 42, verso 6. E entre Jó e os seus amigos, capítulo 3, verso 1, até o 31, verso 40. Além de 4 outros discursos de Eliú, Jó 32, 1 ao 37, 24, esses diálogos, principalmente entre Jó e seus amigos, revelam a teologia que sustenta cada um deles, ou que cada um deles sustentavam, seria a melhor forma de dizer isso. Vamos trabalhar essa teologia de Elifaz? Jó 4 ao 5, e Jó 15 e Jó 22. Elifaz acreditava que o sofrimento indicava pecado. Elifaz declara que o Senhor não permite que aconteçam problemas ao inocente, querendo dizer que Jó deveria estar em pecado. Segundo eu tenha visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Vai dizer Jó capítulo 4, verso 8. Com essas palavras, Elifaz acusa Jó de pecado.
Elifaz acusa Jó de pecado. Nada parecido com os dias de hoje, né? Basta ter um probleminha que já começa a te acusar de pecado. A teologia de Bildad, olha que palavra bonita, né? Bildad entendia que se há sofrimento, há pecado oculto. Acaso Deus torce a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram. Está registrado em Jó, capítulo 8, do 3 ao 4. A argumentação de Bildad se resume da seguinte maneira: Deus não pode ser injusto, logo Jó e sua família estão em sofrimento por causa do pecado. Então, se houver um pedido de misericórdia ao Senhor, o Senhor perdoaria Jó. Jó capítulo 8, versos 5 e 6. Analisaremos agora a teologia de Zofar. Cada nome mais bonito que o outro, né? Você pode, inclusive, colocar nos seus filhos esse nome. Eu não sei se eles vão te perdoar depois, mas enfim, é uma sugestão. Zofar compreendia que o justo não passa por tribulação, abre aspas, se te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus existe de ti mesmo, menos de que parece a tua iniquidade. Jó capítulo 11, verso 6. O que está nas entrelinhas dessa afirmação de Zofar é a sua convicção de que o sofrimento de Jó vieram, de fato, em razão de um pecado cometido. Mas será? A teologia de Elifaz, que é o contexto da nossa lição hoje, é o terceiro tópico que nós vamos trabalhar. Bem, a teologia de Elifaz, como se pode ser verificada nas suas palavras proferidas a Jó, o seu amigo, é uma teologia baseada na causa e efeito, ou seja, recompensa para os justos, punição para os ímpios. É uma argumentação tão rígida para Elifaz, o inocente não pode sofrer nenhum dano. Somente os pecadores passam por dores e aflição. Vamos ver como é que se trabalha essa teologia de Elifaz. Os homens colhem aquilo que semeiam. Jó capítulo 4, do 7 ao 11. Elifaz sustentou uma teologia de caráter retributiva. Se Jó estava sofrendo, é devido a algum mal que ele fez. Abre aspas. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu. E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Jó 4, 7, 8. Em linhas mais gerais, defendia Elifaz: se formos fiéis a Deus, e se lhe prestarmos a adoração que ele nos requer, seremos abençoados de tal forma que nenhuma desventura nos atingirá. Mas será mesmo? Em linguagem popular, toma lá da cá ressaltava Elifaz contentar-se Deus com um relacionamento meramente comercial com o ser humano. É mais parecido com o estilo do diabo, né? Cá para nós o entendimento. Se você abençoar, ele fica alegrinho na sua presença. Se você tirar sua bênção, ele vai blasfemar contra ti. E tem muita gente dentro da igreja que acredita dessa maneira. Arrependimento em troca de bênçãos, registrado em Jó 22, versos 23 e 24. No terceiro discurso de Elifaz, ele deixa transparecer uma visão puramente simplista e mercantil do arrependimento. Abre aspas. Se te converteres ao Deus Todo-Poderoso, terás edificado. Afasta a iniquidade da tua tenda, então amontoarás ouro como pó e ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. Jó 22, 23, 24. Elifaz está equivocado nesse aspecto, queridos e queridas. Nem sempre o arrependimento sincero resulta em prosperidade material. Quem dera, não haveria nenhum crente pobre. Homens piedosos podem ser abandonados, perseguidos, maltratados e até assassinados por causa da sua fé. Se isso não fosse verdade, não existiriam os mártires. O melhor exemplo disso está no livro de Hebreus capítulo 11, 32 ao 38, que mostra a esplendorosa galeria dos heróis da fé. Os pecados sofrem nesta terra, ou melhor dizendo, os pecadores, o pecado não, desculpa. Jó, capítulo 15, 17 ao 35. Os amigos de Jó afirmavam com razão que o orgulho humano, Jó 15, 27, 20, 26, a ambição pelas riquezas, Jó 15, 28 ao 29, 20, 21 ao 22, e a exploração dos pobres, Jó 20, verso 19, 24, verso 21, são pecados que Deus castiga.
Mas o seu erro consistia em pensar que este castigo viria sempre aqui na terra e que seria na mesma medida das ofensas praticadas. Jó 29 ao 35. A palavra de Deus assegura que o castigo dos ímpios não está limitado a essa existência terrena se não houver arrependimento sincero diante de Deus e o abandono das práticas pecaminosas, resta para o homem o sofrimento terrível. Mateus 13, 42, 50, Marcos 9, 47, 48, 25, 30 e também eterno. Daniel 12, 2, Mateus 7, versos 13, 25, versos 46. O quarto tópico da belíssima lição que nós temos em mão hoje trabalha a perspectiva de que a verdade que podemos extrair sobre o então sofrimento, que é a grande pergunta existencial filosófica, sobretudo quando alguém quer rebater a existência de Deus, né? Abre e fecha aspas essa perspectiva, existência de Deus. Se confiarmos em Deus, a dor e o sofrimento pode servir a alguns propósitos positivos, incluindo a. conseguir a nossa atenção. B. Permitir que Deus demonstrasse o seu poder. Jó 9, 1 a 3. C. Pôr à prova nossa integridade. Jó 2, 1 a 3. D. Produzir perseverança em caráter. Romanos 5, 3 ao 5. E. Proporcionar disciplina. Hebreus 12, versículos 10 e 11. F. Eliminar o orgulho egoísta. 2 Coríntios 12, verso 7. G. Desenvolver maturidade, Tiago 1, versos 2 ao 4. H. Edificar a fé, 1 Pedro 1, verso 3 ao 7. E ajudar-nos a nos relacionar com Cristo e sermos mais parecidos com eles, Romanos 8, 28 ao 29. J. Proporcionar oportunidade para servir e consolar as outras pessoas, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 ao 6. L. Modificar nossas perspectivas das coisas terrenas para as coisas eternas, 2 Coríntios 4, 17 a 18. E por fim, M. Fazer com que os rebeldes se convertam a Deus, 1 Coríntios capítulo 5, verso 1 ao 5. No sofrimento, caríssimos, adquirimos maturidade. As provações nos tornam maduros e completos. Tiago, capítulo 1, verso 4. Diversos personagens da Bíblia tiveram seu caráter moldado pelas situações adversas que enfrentaram, a saber, Abraão amadureceu na fé através das circunstâncias difíceis pelas quais foi submetido. Confere lá Gênesis 12, verso 1 ao 3, capítulo 10 ao 20, capítulo 22, 1 ao 8. B. As aflições que José enfrentou o prepararam e o conduziram para o que Deus prometeu. Gênesis 45, 5 a 8. E C. O deserto e a escassez de alimentos serviram para moldar a nação de Israel. Deuteronômio 8, 1 a 3. Paulo tinha essa consciência e por isso asseverou, abre aspas, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. O sofrimento, irmãos e irmãs, é passageiro. É como a tempestade, não vem para ficar. Todos os sofrimentos e dificuldades desse tempo presente, doença, sofrimento, enfim, dor, desapontamento, injustiça, maltratos, angústia, perseguição, dificuldade de todo tipo, devem ser considerados insignificantes quando incomparados com as bênçãos e os privilégios e a glória que nos será dada a nós que somos seguidores de Cristo na eternidade. Abre e fecha aspas, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Romanos 8, 18. Diante dos privilégios que teremos no céu com o Senhor, o sofrimento do cristão é passageiro. Mateus 5,12, 2 Coríntios 4,10, 2 Coríntios 4,17, Filipenses 3,20, 1 Pedro 4,13, 1 João 3, 1 a 2. Chegará um dia que Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Vale um glória a Deus, né? Apocalipse 21, verso 4. Aliás, eu quero te convidar a conferir a minha playlist sobre o livro de Apocalipse. Eu comento o livro inteiro e nós estamos quase encerrando. A conclusão dessa lição, aprendemos hoje que a teologia de Elifaz se resume em um falso raciocínio que o justo não pode sofrer. Somente quem sofre são os pecadores. Que engano! No entanto,
As palavras presentes na Escritura declara: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O sofrimento faz sim parte da vida cristã, segundo Timóteo 3,12. Mas um dia Deus enxugará. Anote isso nas tábuas do seu coração. Mas um dia Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Apocalipse 21:4. Seja abençoado em Cristo Jesus. Beijo no seu coração.